Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. A todos que estão aqui, a todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook e Boituva. Nós agora iniciamos esse culto para a glória de Deus. Nos apresentamos diante daquele que tem todo o poder, diante daquele que criou todas as coisas, diante daquele que prometeu trazer restauração, diante daquele, meus irmãos, que um dia voltará, diante daquele que é Senhor, diante daquele que é Rei eterno, diante daquele que é o Alfa e também o Ômega, diante do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante do seu Santo Espírito que habita em nós, que opera em nós, e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que tem dirigido a sua igreja e vai continuar dirigindo até o dia do Senhor. Quero te convidar agora a se colocar de pé para nós juntos cultuarmos esse Deus, juntos adorarmos, juntos louvarmos ao Senhor, juntos declararmos que Ele é o nosso Deus. Não temos outro bem além de Ti, Senhor. Olha, Senhor, agora, clame a Ele, pede a Deus agora te encha com mais dele e menos de você. Peça que o Senhor agora penetre nas regiões mais interiores do teu ser. Momento de oração. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai amado, por estarmos aqui, Senhor, nesta noite, ó Deus amado, para ouvir a sua voz, para poder, Senhor, juntos, ó Deus amado, publicar a nossa fé, ó Pai, num culto público, Senhor, declarar que Tu és nosso Deus e que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Ó Pai amado, não temos outro bem além de Ti, Senhor amado. Tu és, ó Deus amado, nosso bem maior, Pai amado, de tudo que possamos ter nessa vida, de tudo que possamos, ó Pai amado, granjear, de tudo, Senhor, que possamos fazer, Pai amado. Ó Deus amado, nada mais importante do que ter a Tua presença, do que ter o Teu Espírito, do que ser do Senhor, ó Pai amado. E nesta noite nós queremos prestar culto, Senhor, porque o Senhor tem feito uma grande obra nos nossos corações, no coração daqueles que têm crido no Senhor. O Senhor tem transformado, Senhor, porque nós não temos nos conformados com este mundo. Ó Pai, por não conformarmos com este mundo, o Senhor tem transformado o nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, e fala conosco. Recebe o nosso cântico agora, recebe a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável, prestar-te, entregar-te o culto racional, o culto espiritual. Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso cântico, recebe a nossa vida, perdoando-nos e renovando-nos, Pai, para mais uma semana na presença do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Nós abrimos esse culto em nome do Senhor Jesus Cristo, para louvor e honra da Tua glória. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Louve ao Senhor, igreja.
Senhor, e poder adorar o Teu nome. Não importa, Senhor, o que tem nos passado, Senhor, pelas nossas cabeças, pela preocupação, o que importa é o Teu amor pela nossa vida, Senhor. E essa certeza nós temos, ó Deus. Por isso hoje nos colocamos, Senhor, como adoradores na Tua casa. Queremos louvar o Teu nome, Senhor, em espírito e em verdade. Ainda que hoje, Senhor, nós tenhamos preocupações, mas nós sabemos que o Senhor já levou sobre si todas elas. E nós queremos Te adorar, Senhor, em amor. Porque toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti somente. Amém. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, igreja. Maranata. Aleluias, aleluias. Tu és a nossa luz. Aleluias.
Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e possa nos guardar nos teus braços, Senhor, nesses dias difíceis, Senhor, que tem sido lá fora. Mas nós sabemos que em teus braços não há dor, nós sabemos que em teus braços não há desespero, somente o teu amor nos consola, nos conforta. E queremos agora, Senhor, adorar o teu nome, somente te adorar. Obrigada, Jesus, grandioso é o teu nome, santo, santo, santo. Nos derramamos diante de ti nesta noite, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, se alegrar da nossa vida, Deus. Obrigada, Jesus, por esse tempo grandioso na tua presença, Senhor. Vivemos hoje como os últimos dias, Deus, como o último dia, o último minuto, porque o minuto seguinte ao Senhor pertence e nós sabemos que Ele é o melhor, que o Senhor tem preparado sempre o melhor para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, entrego a Ti todo louvor, toda adoração e fica conosco, Senhor. Nos dá graça, Senhor, de poder ouvir a Tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus, toma, Senhor, a direção. Toma a direção das nossas vidas. Pai, que nós possamos nos alegrar, Senhor. Aleluias. Aleluias. Oh Deus, obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por sentir tanto amor na tua presença. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada. Recebe, Senhor, as nossas vidas, o nosso momento para o nosso ato de Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo operando nos nossos corações. Coração dos irmãos, meu coração, nossos corações se abram. Um hino muito antigo que diz assim: nossos corações se abrem, nossas vozes se levantam para te adorar, ó Senhor Jesus. Ó Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Não se distraia com nada, o Espírito Santo está nesse lugar, querendo falar com os nossos corações. Amados irmãos, recebemos com muita alegria Rafael e a esposa Manuela e mais os 3 filhos. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Louvado seja Deus, estão conosco aí, né? Estão ali conosco, Rafael, Manuela e os 3 filhos que se chamam Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados irmãos, terça-feira nós temos nosso encontro pela internet. Por enquanto, somente virtual, nosso momento de oração. Os irmãos, tem sido uma bênção, muitos aí têm participado, muitos até que não são da igreja têm participado, têm pedido oração. E Deus, meus irmãos, tem feito aí uma obra graciosa no nosso meio, amém? Então, terça-feira, você tem um encontro às 8 horas da noite, nosso momento de oração, em nome de Jesus. Compartilhe, quando você estiver ali participando, compartilhe. Agora também eu vou te dar um minutinho para você pegar o seu celular e compartilhar esse culto.
Você pode aí ter a oportunidade de você compartilhando esse culto, meus irmãos, vidas serem alcançadas em nome de Jesus. Só você momento, depois você guarda seu celular, vamos estar juntos no culto, em nome de Jesus. Mas irmãos, também nas quintas-feiras nós temos nosso culto de ensino. Estamos falando sobre o livro de Gênesis, uma preciosidade que Deus nos deu através do seu servo Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus. Ele escreveu toda a criação, ele escreveu também a parte triste da história, a queda do homem, mas também a parte mais maravilhosa, emocionante, meus irmãos, que é o plano de redenção, para salvar esses homens caídos, para alcançar esses corações, meus irmãos. E depois, no finalzinho, meus irmãos, nós vamos ver, então, meus irmãos, a restauração de todas as coisas. Então, o livro de Gênesis, meus irmãos, ele é um livro maravilhoso. Então, nós vamos quinta-feira ver Gênesis 43, então participe, em nome de Jesus. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, sobre José. Nós vamos ver aí os 7 choros de José, falamos um pouquinho só do primeiro choro de José, vamos falar dos próximos aí, nas próximas quintas-feiras. Então participe, ou presencial, ou assistindo pela internet. Só peço que os irmãos participem, compartilhando e assistindo ali atento para o culto em nome de Jesus, amém? Porque apesar de ser culto virtual, meus irmãos, é culto. E culto, meus irmãos, é digno de ser assistido e participado com a mesma reverência que um culto público. Os irmãos que estão assistindo aí em casa. Então, meus irmãos, louvado seja Deus. Porque nesse tempo, meus irmãos, a igreja, ela tem avançado e tem ultrapassado fronteiras para a glória de Deus. Para a glória de Deus, meus irmãos. Quando todos pensavam que a igreja não ia sair, meus irmãos, do primeiro século, quando todos estavam falando, a igreja não passa do primeiro século, os apóstolos estão morrendo, estão sendo mortos, o último dos apóstolos está preso numa ilha lá, está lá isolado, e eles pensavam assim, não passa do primeiro século, estamos no 21º século da história, e a igreja permanece viva, a igreja permanece avançando, de todas as pandemias que já tiveram, principalmente de 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás, pensavam que ninguém, os irmãos, ia sobreviver, mas o Senhor está levando a sua igreja, porque a igreja é dele, a noiva é dele. E meus irmãos, por isso ele cuida bem da sua noiva, porque é a noiva dele. Amém? O maridão aí trata bem sua esposa? Sim ou não? Você trata bem a sua esposa? Dá uns abraços, faz uns carinhos. Sábado você fez lá um agrado? Não? Mas está em tempo ainda, pode ser hoje, pode ser essa semana. Assim, meus irmãos, o Senhor cuida bem da sua noiva, ele trata, ele cuida. Lá em Efésios 5 vai falar bem a respeito disso, então louvado seja Deus, porque o Senhor cuida de nós, e a despeito das batalhas, das lutas que temos enfrentado, essa pandemia, meus irmãos, do século 21, o Senhor, meus irmãos, é quem nos guarda. Tomemos todos os cuidados necessários, mas, meus irmãos, se o Senhor, Salmo 127, se o Senhor, o que diz lá? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os que... em vão... Me perdi. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não vigiar a cidade, em vão é a sentinela. Temos que tomar os nossos devidos cuidados, meus irmãos, mas temos que saber que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Então tem equilíbrio. Tem equilíbrio emocional, tem equilíbrio espiritual, tem um equilíbrio físico para nós passarmos essa pandemia e chegarmos lá, talvez aí quando se encerrar aí no final do ano que vem, ou até mês que vem, a gente possa falar assim, louvado seja Deus. Passamos por uma pandemia, o Senhor nos livrou. Em nome de Jesus. Amém? Eu sei que o Senhor tem livrado há muito. Os irmãos, não pensa que os que estão perdendo a vida não estão sendo livrados. Às vezes a gente tem esse pensamento. Os irmãos, tudo é livramento.
é livramento. A gente tem que orar pelo consolo do Senhor, porque o luto não é fácil, mas temos que orar, meus irmãos, para que o Senhor console os que perderam parentes, para que o Senhor livre os que estão contaminados e para que o Senhor nos guarde, nós que não fomos contaminados, em nome de Jesus, amém? Então essa é a nossa oração, esses são os avisos, e louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar diante do altar, meus irmãos. Antes de estarmos diante do altar, trazendo nossa oferta, mas irmãos, muitas coisas têm mudado, né? De março de 2020 para cá, muitas coisas têm mudado. Vidas profissionais, familiares, e vida eclesiástica também, meus irmãos, mudam. E mudam, meus irmãos, administrativamente. Meus irmãos, a única coisa que não muda é a palavra de Deus, permanece sempre a mesma. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, não hão de passar. No início da pandemia, um pouquinho antes ali, março de 2020, nos foi passado algo que a gente até relutou. Nós hoje, meus irmãos, estamos vinculados à IEP-TU. Nós, IEP Boituva, Igreja Evangélica de Pinheiros, em Boituva, nós pertencemos, meus irmãos, à região de Tu. Tanto meus irmãos, que nós somos uma filial da IEP-TU. Então, o nosso CNPJ é 0014. Lá o 1000 contra, o nosso é 0014. Porque nós somos a 14ª igreja gerada. Mas lá em março de 2020, meus irmãos, foi nos passado ali que as igrejas, aí mais de 20, elas teriam CNPJ próprio. Então cada igreja, meus irmãos, teria aí esse CNPJ, meus irmãos, não mais 0014 como o nosso, mas 001, sendo, meus irmãos, uma igreja não independente, meus irmãos, mas porque ninguém caminha sozinho, mas uma igreja, meus irmãos, que teria CNPJ próprio. Então são questões administrativas, meus irmãos, e que nós, depois de aí mais de um ano pensando sobre esse assunto e algumas coisas acontecendo, nós então, meus irmãos, vamos partir para esse caminho. Nós vamos ter um CNPJ próprio em nome de Jesus. Então nós não ficaremos mais vinculados a IEP-TU administrativamente, mas todas as igrejas ligadas a IEP-TU terão um CNPJ próprio. Então eu chamei os irmãos que fazem parte ainda do conselho, e nós então, meus irmãos, ali em reunião, tivemos a sexta passada, nós então formamos a diretoria, que vai ser aprovada ou não, por assembleia, que nós marcaremos em breve. Amém, irmãos? Então, terá nessa diretoria, meus irmãos, pastor Marcos Sisoto como presidente, presbítero Ronei como vice-presidente, presbítero Gustavo como primeiro tesoureiro, diácono Rodrigo como segundo tesoureiro, diácono Leandro como primeiro secretário, e diácono Gilmar, diácono Ailton e o irmão Eric como conselho fiscal. Então esses 8 irmãos, meus irmãos, fazem parte dessa diretoria que vai ser formada ainda nos próximos dias, aí, próximas semanas. Os irmãos, então nós vamos fazer assembleia, vamos colocar aí os nomes, e os irmãos então vão aprovar, e nós vamos então constituir a IEP Boituva com CNPJ próprio. Amém, irmãos? Então essa é uma mudança administrativa que está tendo, então comunico aos irmãos que então assim se sucederá, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Irmãos se alegram com isso? Amém. Dependente, agora CNPJ próprio, né, meus irmãos? Algumas coisas aí, meus irmãos, depois mais serão tratadas, mas o primeiro passo, meus irmãos, é isso. Formar diretoria, depois, meus irmãos, nós vamos fazer assembleia, vamos falar aí quando será. Então, a advogada Kátia, que está
da nossa IEP Tatuí, está mexendo com tudo isso, e nós vamos, meus irmãos, tocar para frente, bola para frente, meus irmãos, porque atrás vem gente. Jesus está voltando, meus irmãos, e a igreja, ela precisa expandir os seus termos em nome de Jesus, questões administrativas, mas muito mais em questões espirituais. Amém, amados irmãos? Questões espirituais. Hoje nós estamos aí, meus irmãos, participando em 2 obras missionárias, uma no México, a outra, meus irmãos, lá na Janela 1040, lá naquele lugar, Paquistão, nem muita gente teria coragem de ir. Nós temos o irmão Christopher, que faz uma obra missionária ali, de Valente. Então, para constar aos irmãos aí também, nós, meus irmãos, somos participantes aí do Portas Abertas, temos aí participado dessa obra missionária também, e outras coisas também, meus irmãos, que nós vamos colocar dia a dia aos irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Deus nos abençoe e faça prosperar essa obra em nome de Jesus. Nós vamos estar diante do altar, trazendo a nossa oferta e louvando ao Senhor. Venha com alegria, engrandecendo o Deus que tudo tem feito por nós.
Deus, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai, trazermos ofertas, Pai, na Tua casa. Ó Deus, como um dia Davi orou, que nunca se apartasse do intento, dos pensamentos, do coração do seu povo, essa obra, Pai, de semear, essa obra, Senhor, de ofertar, ó Deus amado, para a manutenção da Tua obra, Teu reino, da Tua casa, desse lugar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai, por toda a provisão, Te agradecemos, Senhor, pelo pão, pela água, Te agradecemos, Senhor, por cada detalhe que o Senhor tem preparado às nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque como disse o próprio Davi, tudo vem de Ti, tudo vem de Ti, e daquilo que é Teu, Senhor, nós damos nessa hora. Nós Te agradecemos, Senhor, porque só podemos, ó Deus, dar porque o Senhor nos deu primeiro, só Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, só temos vida porque em Ti está a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso nós temos vida, porque o Senhor nos deu a vida. Obrigado, Senhor, pela vida eterna que temos no Seu nome. Te agradecemos e consagramos a Ti esses valores para serem usados na Tua casa, na Tua obra, em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, ter as nossas fronteiras expandidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esse tempo, Senhor. Ó Deus, em questões administrativas, Pai, também em questões espirituais, amplie os nossos termos, Senhor. Como um dia, Senhor, Teu servo Jabes orou, Senhor, amplia os nossos termos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos muitíssimo, amplie os nossos termos, que do mal não sejamos aflitos e a Tua mão seja sobre nós. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, as crianças de 0 a 4 anos que desejarem para o cultinho ali, com a tia Elisângela hoje ali na direção, podem ir, as que desejarem estar ali na salinha no cultinho. Nós começamos hoje, estamos voltando aí, meus irmãos, por enquanto de 0 a 4, depois nós vamos ampliando aí, então quem desejar participar ali, hoje estamos fazendo. Depois nós vamos ampliando a idade, mas acho que os menorzinhos aí vão estar, para que nós possamos aí, meus irmãos, estar atentos à palavra de Deus. Meus irmãos, criança não atrapalha culto de maneira nenhuma, tá? De jeito nenhum. Criança é uma bênção. Tem criança correndo na igreja, criança, meus irmãos, fala. Às vezes os pais ficam mais, O filho fala, às vezes o pai fica, o pai, a mãe. Já passei por isso, meus irmãos, já criamos aí 2 filhos, na igreja. Uma já está com 18 e outro já está com quase 19 e outro quase 12. Então já passamos todas essas fases. Mas tudo isso, meus irmãos, é tratativa de Deus com as nossas vidas. Tudo isso é graça. Graça de Deus para nós. Abra a tua Bíblia em Colossenses. Nós vamos ler um versículo, uma parte de um versículo, meus irmãos, e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Colossenses capítulo 3, versículo 11. A parte B do versículo. Colossenses 3, 11. A parte B, a última parte desse versículo, depois lá do ponto e vírgula. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: mas Cristo é tudo em todos. Vamos ler juntos? Todos juntos, bem alto, para a glória de Deus. Mas Cristo é tudo em todos. Mais uma vez. Mas Cristo é tudo em todos. Podem se assentar?
Amados irmãos, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu, e escreveu numa condição não muito favorável. Ele estava preso. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, um dos maiores missionários da palavra de Deus, um dos maiores teólogos da palavra de Deus, ele está preso em Roma. Numa das suas viagens, ele decide ajudar os pobres de Jerusalém. Jerusalém, a igreja de Jerusalém, estava passando por dificuldades. Então, numa das suas viagens missionárias, ele então decide ali juntar ofertas com as igrejas, e essa oferta ia ser levada para Jerusalém. Essas ofertas iam ali, meus irmãos, ajudar os pobres da Judéia. Ia para a igreja de Jerusalém, meus irmãos, e então ser distribuído. Mas Paulo estava alertado de que quando eles chegassem em Jerusalém, ele ia passar grandes perseguições por causa dos judeus. Mas ele, meus irmãos, estava decidido. Ele então, meus irmãos, junta as ofertas ali das igrejas da Caia, e leva essas ofertas, meus irmãos, para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, meus irmãos, os judeus caem matando em cima dele. A mesma perseguição que eles perseguiam os cristãos, ele já sofreu. Ele é perseguido com a mesma perseguição que ele trazia, meus irmãos, ali sobre Estevão, sobre, meus irmãos, a igreja, os irmãos primeiros cristãos ali, meus irmãos. E ele está ali então, sendo injustamente acusado. E alguém que estava ali com uma oferta para os pobres, querendo fazer o bem, de repente, meus irmãos, injustamente acusado. E ali, meus irmãos, ele vai para a prisão. Algumas coisas acontecem, meus irmãos, e ele chega até a prisão. E nessa prisão, ele escreve 4 cartas, e uma delas, meus irmãos, é essa carta. Uma dessas cartas é esta de Colossenses. Ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses e, meus irmãos, Filemão. 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E, meus irmãos, ali preso, numa situação difícil, ele, meus irmãos, recebe tanta graça de Deus, ele recebe tanto poder de Deus, meus irmãos, tanta unção, na inspiração do Espírito Santo, meus irmãos, ele escreve coisas doutrinárias maravilhosas. Ele escreve Efésios, a carta à igreja que estava em Éfeso, meus irmãos, ele escreve a respeito da igreja. Eclesiologia, meus irmãos, está fundamentada no livro de Efésios. No livro de Filipenses, meus irmãos, o viver alegremente na presença do Senhor por tudo que ele fez. E ele escreve estando preso. Ele não escreve quando estava tudo bem, ele escreve quando ele estava preso, com algemas nas mãos e nos pés. Mas ele fala assim: a palavra de Deus não está presa. E ele fala, meus irmãos, no livro de Filipenses por diversas vezes: alegrai-vos. Novamente vos digo, alegrai-vos. E o livro de Colossenses, o livro de Filemão, meus irmãos, ele vai falar ali a respeito de um escravo, Onésimo. Vai falar, meus irmãos, ali com Filemão, vai mandar uma carta pessoal para Filemão, um livro maravilhoso. E aqui Colossenses, meus irmãos, é o maior tratado cristológico da Bíblia. Tudo que você quiser saber a respeito de Cristo, primeiro você tem que ler o livro de Colossenses. E nós lemos, meus irmãos, aqui, talvez a palavra-chave desse livro: Cristo é tudo em todos. Sem Cristo, somos nada.
Podemos ter tudo, mas se não temos Cristo, não temos nada. Mas também podemos não ter nada, mas se temos Cristo, temos tudo. Então o apóstolo Paulo, depois de fazer esse compêndio, depois de fazer, meus irmãos, esse tratado maravilhoso a respeito da cristologia, de quem é Cristo, de quem nós somos em Cristo, do que Ele veio fazer, da obra gloriosa de redenção, de tudo que Jesus fez, meus irmãos, de tudo que Ele é, do que Ele é no Pai, do que nós somos nele, meus irmãos, coisas tremendas e poderosas. Apóstolo Paulo, então, amados irmãos, nesse versículo que nós lemos e repetimos 3 vezes, diz: mas Cristo é tudo em todos. É fundamento. O homem sem Cristo está perdido. Como eu disse, o livro de Gênesis fala, meus irmãos, da criação, mas fala, meus irmãos, da queda. E Paulo fala muito sobre isso, principalmente em Romanos, quando ele fala, Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos tirou dessa condenação, que nos tirou dessa condição de destituídos. Porque isso Jesus veio fazer. Jesus não veio restituir casa, não veio restituir bens. Jesus veio restituir, meus irmãos, a glória de Deus perdida. Ele veio restituir, meus irmãos, a tua vida com Deus. Ele veio trazer paz com Deus. Na sua morte, morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Diz Romanos 4. E aqui o apóstolo Paulo então fala, meus irmãos, algo tremendo. Cristo é tudo. É tudo. É tudo que eu preciso, é tudo que você precisa. Ele é tudo. E Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Cristo é tudo para mim e para você, que cremos. Se tem aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Senhor, meus irmãos, Ele permanece Senhor para sempre. Independente se eu creia que Ele é ou não, eu creio que Ele é, você também crê que Ele é Senhor, mas se ninguém cresce, Ele continuaria Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. E apóstolo Paulo, amados irmãos, ele vai mostrar então nessa carta maravilhosa, depois se você tiver a oportunidade, leia essa carta, você lê rapidinho, são poucas linhas, poucas páginas, mas mostra, meus irmãos, a grandeza desse Cristo, meus irmãos, que fez tudo em favor do homem, para que o homem, olhando para aquilo que Cristo fez, e o homem olhando para aquilo que Ele próprio fez, pudesse se arrepender dos seus pecados, se arrepender primariamente daquilo que Ele fez, matou o Filho de Deus. Mas então ali, meus irmãos, começa a tratativa do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, convencendo, meus irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo, ele não vai guiar a tua vida, ou a vida de um homem, em outra coisa, a não ser na verdade, e a verdade, Cristo é a verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo te leva ao Pai, o Espírito Santo te leva a Cristo, o Espírito Santo te convence que Jesus Cristo é o Senhor, e você em Cristo, meus irmãos, você pode ter segurado a tua volta para o Pai, porque só Jesus pode levar o homem para o Pai de volta. Então, esse livro, meus irmãos, é maravilhoso. Foi escrito ali por volta do ano 60, depois de Cristo, nessa prisão, nessa primeira passagem de Paulo na prisão. Depois ele passou na última, que ele escreveu 2 Timóteo, que foi ali o suspiro final do apóstolo. Mas aqui, depois dessas 4 cartas, muitos dizem que ele ainda foi solto por mais um tempo, mas depois ele voltou ali, meus irmãos, pela mão de Nero, e coisas ali, meus irmãos, aconteceram com o apóstolo. Mas o interessante, amados irmãos, que quando Paulo diz que Cristo é tudo em todos,
Nós temos que, olhando para as Escrituras, nós temos que saber, meus irmãos, que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, fala de Cristo, fala de Jesus. O assunto não é outro, a não ser Cristo. O assunto, meus irmãos, não é a moda, o assunto não é a novela, o assunto não é o futebol, o Brasil que está jogando agora, que não sei nem quanto está. O assunto, meus irmãos, é Cristo. Cristo. O tema central da Bíblia é Cristo. E quando nós então, meus irmãos, vemos Paulo falar que Cristo é tudo em todos, da onde ele tirou isso? Preso numa cadeia, uma prisão que devia ser um lugar horrível, um cara que era acusado ali, meus irmãos, pelo rei de delirar. Ele fala para Paulo: as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Agripa, né? Acho que falou isso para ele. O rei Agripa. As muitas letras estão te fazendo delirar, Paulo. Você está muito fora do cabo. Estava nada. Está inspirado pelo Espírito Santo para escrever uma maravilhosa obra dessa, para nos mostrar, meus irmãos, que Cristo é tudo em todos. Você tem crido nesse Cristo? Ele é tudo para você? Alfa e o ômega. Se ele é o alfa na tua vida, ele também vai ser o ômega, porque ele guarda a tua entrada e ele vai guardar também a tua saída, desde agora e para sempre, diz o salmista. Jesus mesmo disse que aqueles que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Segurarei firme nas minhas mãos. Ainda que o diabo queira furar com cravos, mas eu segurarei, e estará seguro nas minhas mãos. Por isso que Paulo fala: Cristo é tudo. Tudo. O que é tudo? Tudo. Ele é tudo. Mas nós nos maravilhamos, meus irmãos, quando nós vamos começando a olhar nas Escrituras. O Velho Testamento poderia falar de Cristo. O Velho Testamento poderia trazer menções de Jesus, sim. Sim. Os 39 livros do Velho Testamento falam sobre Jesus. Os 39 livros falam, meus irmãos. E olha o que está escrito em João 7,38. Jesus está falando com os fariseus que não criam nele. Mas em João 7,38, Jesus fala assim para eles: aquele que crê em mim, segundo as Escrituras. Bom, se ele fala isso, meus irmãos, é porque as Escrituras falam dele. E a Escritura, meus irmãos, são 66 livros. E ele fala assim: aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, segundo o que a Bíblia diz, segundo o que o Velho Testamento diz, segundo toda essa palavra, porque ele estava falando com fariseus que conheciam o Velho Testamento. Se vocês crerem em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Porque Jesus, meus irmãos, não é só tudo em nós, meus irmãos. Ele sendo tudo em nós, meus irmãos, ele traz, meus irmãos, o poder que emana dele sobre as nossas vidas, de fazer fluir rios de águas vivas no nosso interior. No nosso interior. Rios de águas vivas fluindo da tua vida, rios de água viva agitando o teu coração, rios de água viva, meus irmãos, ali querendo. Se consegue segurar um rio? Se consegue segurar uma fonte?
A não ser que você pegue ali na fonte e faça próximo a essa fonte um buraco tão grande para que vire um lago, e mesmo assim você tem que fazer no final do lago, você tem que fazer ainda uma abertura para que essa água corra, porque, meus irmãos, é impossível conter. É como o Rio Jordão. Quando ele desemboca, meus irmãos, no Rio Jordão, a água, ele vai, meus irmãos, e vai correndo até chegar no Mar Morto. No Mar Morto a água morre, para. Está lá, não sai, a água fica lá, represada, evaporando, por causa da salinidade da água. Mas você não é Mar Morto, você, meus irmãos, é vivo. E é vivo por causa da graça de Deus. Então você, meus irmãos, tem que jorrar essa água. Nós não somos Mar Morto, que não jorra água para ninguém. Ninguém vive ali, não tem vida. Nenhuma bactéria consegue sobreviver tanto sal que tem naquele lugar. Quem crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O Senhor, meus irmãos, quer agitar o nosso coração com a sua palavra, com aquilo que Cristo é. Cristo é o quê? Ele é tudo em nós. E não só rios de água viva fluindo do nosso interior. Lá, meus irmãos, em Lucas capítulo 24, 27, Jesus prega. Quem que Jesus vai pregar? Quem que o pregador tem que pregar? A si mesmo? Cristo. Mas Jesus ali, ele está pregando para 2 discípulos que estavam indo triste para Emaús, que estavam indo, meus irmãos, de volta para o caminho que eles antes faziam. E Jesus se põe no meio deles e olha, meus irmãos, o que diz a Bíblia. Lá em Lucas, olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 24, 27. Jesus se coloca junto deles e fala para eles: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. O que Jesus disse lá em João 7? Que quem crê em Jesus segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele está falando, meus irmãos, que eles não estavam crendo tudo que os profetas disseram. Toda a Escritura fala de Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Aí Jesus então prega, e quando ele prega quem? A si mesmo. O único pregador que pode pregar a si mesmo é Cristo, e ele faz isso. E ele fala para eles então no 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse, está falando na terceira pessoa, mas está falando dele mesmo, que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27, e começando por Moisés. O que ele estava pregando dele mesmo? Qual o livro que ele buscou? O Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ali Jesus buscou Jesus e pregou Jesus. E não só Moisés, ele pregava os profetas. Elias falou dele. Jeremias, Isaías, não tem o livro de Elias, né? Mas Isaías, Jeremias, Daniel, todos os profetas falaram de Jesus. E explicava-lhes, olha o detalhe do 27, e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, porque Cristo é tudo em todos, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo, de Mateus, de Gênesis a Malaquias, e de Mateus a Apocalipse. Olha Lucas 9, 31, um pouquinho para trás aí. Esse texto, meus irmãos, é maravilhoso. Eu acho tão tremendo. A transfiguração de Jesus. Jesus então chama 3 discípulos e vão então a um monte, e orando ele transfigurou-se.
E lá no versículo 29 de Lucas, diz assim: estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes, e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Irmãos, Jesus está junto com Moisés e Elias. Do que eles falariam? Se você estivesse com Moisés, o que você falaria com ele? Eu acho que você ia falar assim: viu, como que você abriu aquele mar, rapaz? O que você fez? Como que foi a sensação de você atravessar um mar a seco? E um monte de gente vindo atrás, e aqueles egípcios ali sendo afogados. Elias, como foi a sensação de fazer descer fogo do céu? Como foi a sensação de desafiar 850 falsos profetas e fazer com que todos eles, crendo em Deus, pudessem dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas eles não falavam disso. Sabe do que eles falavam? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, que havia de cumprir-se em Jerusalém. Sabe do que eles falavam, meus irmãos? Da morte de Jesus. Porque meus irmãos, toda a Bíblia fala de Jesus. Para isso eu vim, disse Jesus. Para isso eu vim, ele fala para os seus discípulos, próximo da sua morte. Para isso eu vim. E para que ele veio? Para aquilo que Paulo diz lá em Colossenses, naquela prisão, ele escreve: porque Cristo é tudo em todos. Porque Jesus, amados irmãos, ele não veio só para viver, ele veio, meus irmãos, para morrer. Porque morrendo ele, meus irmãos, nós tivemos eterna redenção. Morrendo ele, nós pudemos viver. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. A vida dele atua em nós. A vida dele, meus irmãos, está operando em nós. A vida dele que João fala lá em João capítulo 1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa vida está em nós agora, nós os que cremos. Porque Cristo é tudo em todos. 40, meus irmãos, autores da Bíblia, e todos eles falaram de Cristo. Todos eles falaram de Cristo. Eles não falaram de história da carochinha, eles não falaram, meus irmãos, de Papai Noel, eles não falaram, meus irmãos, de outra coisa a não ser de Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, isso é tão tremendo, é tão maravilhoso, meus irmãos. Quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos nos maravilhando, meus irmãos, cada vez que nós a lemos. Algo maravilhoso, impressionante, meus irmãos, lá em João 8,56, que Jesus também, diante dos fariseus, com quem mais ele debatia, porque eram religiosos vazios, e apesar, meus irmãos, de se vangloriarem tanto na lei, meus irmãos, eram vazios, secos, porque Cristo não era tudo em todos para eles, porque o sábado era tudo para eles, porque a sua religiosidade era tudo para eles. Mas Cristo não. A ponto de Cristo chegar-se e manifestar-se, e eles dizerem: nós não te queremos, porque você não é tudo para nós. O sábado é tudo para nós. As outras questões da lei é tudo para nós. Você não. E nesse debate, meus irmãos, algo maravilhoso em João 8,56.
Jesus olha para eles e fala assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas como? Você não tem 50 anos ainda? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus. E nós estamos 4000 anos depois de Abraão. Mas Abraão viu Jesus. Porque ele pregou Jesus. Porque ele falou de Jesus. Porque ele viu Jesus. Quando aqueles 2 discípulos de caminho para Emaús, Jesus está falando para eles, pregando Jesus para eles. O Jesus pregando a Jesus. A palavra de Deus diz que aqueles 2 meus irmãos olharam um para os outros, não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras. Meus irmãos, a palavra de Deus, meus irmãos, faz arder o nosso coração, porque nós temos crido em Jesus segundo as Escrituras, e crendo em Jesus segundo as Escrituras, rios de água viva vai fluir do seu interior. Mas mais maravilhoso ainda, quando nós olhamos em João capítulo 5, versículo 46, quando Jesus debatendo com esses mesmos fariseus, ele vai falar: Moisés disse a respeito de mim. Como assim? Abraão viu o meu dia, disse Jesus. E ele disse também que Moisés escreveu a respeito de mim, lá em João 5,46. Isso é maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda é o que está relatado em Mateus 22,45, quando Jesus, diante dos fariseus, chegam para ele, o acusando, o querendo ali fazer cair, querendo que ele caísse em alguma das leis, porque se ele caísse em uma parte da lei, irmãos, era o fim. Mas Jesus estava sendo testado, estava sendo provado, estava sendo tentado. Jesus disse: por que me tentais? Mas impressionante, meus irmãos, quando ele chega para os fariseus e fala assim: por que vocês me chamam de filho de Davi? Nós não conhecemos Jesus, o filho de Davi? Lembra o cego Bartimeu? O que ele clama quando Jesus está passando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu clamava cada vez mais intensamente. Os discípulos falaram para ele: fica quieto aí, não atrapalhe o mestre, que nós estamos passando aqui, estamos fazendo uma obra aqui, fica quieto aí. E ele clamava cada vez mais intensamente. Jesus não repreendeu, não falou nada, mas para os fariseus Jesus chegou e falou assim: por que vocês falam que eu sou filho de Davi? Vocês não leram o Salmo 10? O que diz o Salmo 10? O que diz o Salmo 10? Salmo 10 foi escrito por Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelos é o capacho, sabe aquele dele para o pé? O descanso. O que Jesus está falando? Jesus está falando assim: como pode o Cristo, ele sempre fala na terceira pessoa, como pode ser o Cristo, filho de Davi, se ele chama de Senhor? Davi chama Jesus de Senhor. Disse o Senhor, disse o Pai, disse o Senhor ao meu Senhor, o Filho, a Jesus. Mostrando, amados irmãos, aquilo que Paulo escreveu em Colossenses 3,11: Cristo é tudo
Em todos. Ele foi em Abraão, ele foi em Moisés, ele foi em Davi. As três colunas para ali o povo judeu, para o povo hebreu, as três colunas para todo Israel. 40 escritores, meus irmãos, falaram de Cristo, em tempos diferentes, 1600 anos de história. É maravilhoso. E o Espírito de Cristo que os inspirou, meus irmãos, não poderia falar de outra coisa a não ser de Cristo, porque Cristo é tudo em todos. O que o Espírito ia falar para eles escreverem? O que o Espírito Santo ia ali inspirá-los para escreverem? A respeito de Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Nós com Cristo, nós temos tudo. Nós temos tudo, amados irmãos. Efésios 1:3, meus irmãos, que fala a respeito da igreja, lá nessa mesma prisão que Paulo estava, ele escreve, meus irmãos, porque nós, meus irmãos, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3, o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Sem Cristo nós não temos bênção, mas com Cristo todas as bênçãos, meus irmãos, estão em nós. Você é um abençoado. Você é um abençoado. Você está em Cristo. Você é de Cristo. Você é um abençoado, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos, todas. Nenhuma fica de fora. Todas as bênçãos de Cristo estão sobre a tua vida. O meio versículo que Paulo escreveu mostra, meus irmãos, a grandiosidade desse Cristo. O Espírito de Cristo está em nós, por isso nós vamos ser guiados em toda a verdade, que é Cristo. Ele habita em nós, e precisamos orar sempre, continuamente, diuturnamente: Senhor, enche-me com teu Espírito, para que eu possa ver Cristo, ouvir Cristo, enxergar Cristo, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, lá em Mateus 8:28, até a consumação dos séculos. Porque Jesus é tudo em todos. Mas olha que maravilha, amados irmãos, quando Jesus estava sendo ali, nesse debate teológico com os fariseus, ele fala 3 coisas em Mateus 12, meus irmãos, que é impressionante. 3 coisas, meus irmãos, em Mateus 12, no 12:6, Jesus vai falar assim: eis que está aqui quem é maior que o templo. Irmãos, para os judeus, os fariseus, o povo em geral, se você falasse contra o templo, meus irmãos, você estava arriscado a morrer. Lembra que Jesus disse? O que Jesus disse a respeito do templo? Derrubarei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Aí eles assustaram: nossa, nossos pais levaram 46 anos para construir isso aqui, e ele vai construir em 3 dias. Mas eles não se ligaram que ele estava falando do templo no seu corpo. Falar do templo, meus irmãos, xinga a mãe, mas não fala do templo. Era assim os judeus. Eles se vangloriavam, né? Lembra os discípulos falando: que pedras, que monumento, que grandeza, que glória. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. E diante daqueles fariseus que chegaram acusando, porque, meus irmãos, os discípulos estavam colhendo espigas no dia de sábado. Os fariseus chegaram assim e falaram: viu, não pode isso, você não pode fazer. Não, mas nós estamos com fome. Nós estamos com muita fome. Se a gente não comer, ficar um dia sem... já estava um dia sem comer, certamente, ali pregando, ali no monte, em oração. Se eles não comem ali, meus irmãos, eles iam morrer. Você fala assim: não pode. Não pode colher trigo.
para comer. Eles comiam ali, não pode. Jesus, meus irmãos, ele vai falar do que Davi fez no passado. Os discípulos colheram trigo, comeram no dia de sábado, os fariseus vieram e quiseram acusá-los. E Jesus, meus irmãos, fala assim: vocês não leram o que Davi fez quando entrou no templo e comeu do pão da proposição, que não era lícito comer? Aí ele fala assim: eis que está aqui quem é maior que o templo. Olha só, amados irmãos, olha como Jesus é tudo em todos. Os discípulos colheram o trigo, ele vai falar do Davi que comeu o pão, e Jesus vai se apresentar não só como o pão da vida, mas vai se apresentar como aquele que é maior que o templo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é tudo em todos. Louvado seja Deus. Mas o mais impressionante é que ele não fala que ele é maior que o templo, ele fala algo maior. No 12:41, ele vai falar, meus irmãos, de Jonas, que quando Jonas pregou, os ninivitas se converteram. Quando Jonas pregou uma palavra de alguns segundos, e a palavra era: arrependam-se, porque Nínive será subvertida. Essa pregação. E a palavra de Deus diz que os ninivitas se converteram. E Jesus chegou para aqueles fariseus e falou assim para eles: maior rigor haverá para vocês do que para os ninivitas, porque se converteram com a pregação de Jonas. Porque se converteram com a pregação de Jonas, que durou 10 segundos. E eu estou aqui fazendo 3 anos já essa obra e vocês não creem em mim. Há 3 anos pregando sobre Cristo e vocês não abriram os seus corações, porque Cristo é tudo em todos. E Jesus então fala para eles: eis que está aqui quem é maior que Jonas. Jesus é maior que Jonas, Jesus é maior que o templo, Jesus é maior do que eu, do que você, Jesus é maior do que tudo, do que o universo, porque Cristo é tudo em todos. Mas ele fala mais um ainda, meus irmãos. No 12:42, ele vai falar de Salomão. Ele vai falar, meus irmãos, da sabedoria de Salomão, que a rainha de Sabá andou quilômetros e quilômetros para ver a sabedoria de Salomão. Andou quilômetros e quilômetros para ouvir uma palavra que fosse do Salomão, do sábio Salomão. E Jesus então lança em face aqueles fariseus e fala assim: a rainha de Sabá andou milhares de quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele então fala assim: eis que está aqui quem é maior que Salomão. Por quê? Cristo é tudo em todos. Maior que o templo, maior que Jonas, maior que Salomão. Abraão viu Jesus, Moisés escreveu a respeito de Jesus, o próprio Davi, que tantos diziam que Jesus é o filho de Davi, o próprio Davi diz que Jesus é o Senhor dele. Diante disso, amados irmãos, diante de tanta verdade, diante de uma exposição tão forte como essa, amados irmãos, nós só podemos ir para Hebreus capítulo 2. Diante, meus irmãos, de grandes verdades, verdades absolutas, verdades, meus irmãos, que não tem como ir contra. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade, diz a palavra do Senhor. Ouvindo tudo isso, vendo tudo isso, sabendo de tudo isso, crendo em tudo isso, nós lemos Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus foi escrito, meus irmãos, para os cristãos.
parte judeu, em parte gentios. Mas olha o que fala assim, olha o que fala o escritor de Hebreus: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se as palavras faladas pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, olha o versículo 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos, amados irmãos, se nós não atentarmos para quem é Cristo? Como escaparemos se não atentarmos, meus irmãos, para toda essa grandiosidade da palavra, para toda essa profundidade, para toda essa altura, profundidade, largura e comprimento, que é, meus irmãos, o próprio Cristo? Como escaparemos nós, se não crermos que Cristo é tudo em todos? Como os homens escaparão se os homens não crerem que Jesus Cristo é tudo em todos? Hoje, meus irmãos, se fala de tudo, mas duas coisas as pessoas falam para não se falar: política e religião, porque afinal de contas isso não se discute. Amados irmãos, é algo de extrema importância e de extrema urgência. Cristo é tudo em todos, e uma vida sem Cristo é uma vida perdida para sempre. Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Temos nos alegrado em Cristo? Teclado a respeito de Cristo? Ou falamos de tantos assuntos e deixamos em terceiro plano? Os discípulos que estavam no caminho para Emaús, a palavra de Deus fala que quando o coração deles arderam, eles chegaram em Jerusalém, eles chegaram em Emaús, e a primeira coisa que eles foram fazer, meus irmãos, foram contar para os apóstolos, para os discípulos, lá em Jerusalém de volta. Eles chegaram em Emaús e já voltaram para Jerusalém imediatamente para falar de Jesus. Nós temos falado de Jesus? Cristo tem sido tudo em todos? Cristo tem sido tudo para mim? Para você? Era para Abraão, 2000 anos antes dele nascer. Era para Moisés, 1500 anos antes dele nascer. Era para os discípulos ali que estavam de caminho para Emaús há 2000 anos atrás. É para mim e para você nesse século 21, nesse século pós-modernidade, nesse século, meus irmãos, que tudo é relativizado, nesse século, meus irmãos, que tudo pode se falar, menos de Cristo. A hora que começa a falar de Cristo, já começa a mudar o assunto, já começa a virar briga, já começa, meus irmãos, a pôr barreiras. Eu quero falar para a tua vida: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele é o alfa. Só Ele é o ômega. Só Ele é o princípio. Só Ele é o fim. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amados irmãos, Jesus está voltando, e nós, amados irmãos, como Abraão fez, como Moisés fez, e como os discípulos que estavam indo para Emaús fizeram, nós precisamos ver, nós precisamos escrever, nós precisamos falar, porque Jesus Cristo está voltando, e Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Versículo 7 de Hebreus 3, finalizando: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Jesus deu prova de que Ele é. Jesus deu prova que Ele é maior que tudo. Jesus deu prova, meus irmãos, que Ele é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Ele é tudo em todos. Como diz o Espírito Santo. O Espírito Santo, amados irmãos, ele nos convence de que Jesus Cristo é o Senhor.
E Ele nos convence que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque diante de Jesus, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, que Ele é Senhor. Por quê? Vamos bem alto. Porque Cristo é tudo em todos. Esse é o Cristo que nós cremos. Esse é o Cristo que a Bíblia nos apresenta. E esse é o único Cristo que pode salvar o perdido pecador. É esse Jesus. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Que o nosso coração seja amolecido, irmãos. Porque quanto mais amolecido estiver o nosso coração, mais de Cristo nós vamos ter em nós. E quanto mais de Cristo nós tivermos em nós, meus irmãos, nós vamos ter o tudo. E o que é o tudo? É o tudo. Porque Cristo é o tudo em todos. Pai Santo, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra que nos dá vida, Tua palavra que nos fortalece. Em meio às tribulações desta vida, em meio às aflições, em meio aos combates, em meio às perseguições, em meio a tudo, Pai. Ó Deus, nós temos uma esperança que não pode murchar, uma esperança, Senhor amado, que é inabalável, uma fé, Senhor amado, que foi fundamentada com obra, não a nossa obra, mas a obra de Cristo, a obra daquele que venceu a morte, ó Deus amado, a morte que nos deu vida, aquele que venceu a sepultura, aquele que venceu as trevas, aquele que venceu Satanás, aquele que venceu tudo por nós. E a Tua palavra diz que com Jesus nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ó Senhor amado, nós te louvamos, Pai. Ó Deus, nós te engrandecemos, Senhor, porque nós podemos te glorificar, ó Deus, e te agradecendo, Senhor amado, levantar as nossas mãos em alegria e louvor, Pai amado, em nome de Jesus, porque Tu és tudo em todos. Todos os que creem têm tudo, todos os que creem na Tua pessoa têm tudo, têm a vida eterna, têm, Senhor amado, todas as bênçãos espirituais, tem, Senhor amado, a verdade, tem, Senhor amado, a vida. Ó Deus amado, obrigado, Jesus, obrigado, porque nesse livro de Colossenses nós podemos ver, ó Deus amado, a perfeição da Tua pessoa. Nós podemos ver, Senhor amado, que nós não somos perfeitos, mas Colossenses 2:10 diz que nós estamos perfeitos nele. Ó Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus, nós te agradecemos, ó Pai amado, por essa maravilhosa obra, ó Deus amado, do Espírito Santo, nos convencendo e nos mostrando nas Escrituras de que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor, que o nosso coração se agite, que o nosso coração, Senhor amado, como aqueles, ó Deus amado, que estavam no caminho para Emaús, arda o nosso coração. Ó Deus, luz na cabeça e fogo no coração, Pai. Ó Deus amado, que o nosso interior possa ser como um rio que não pode ser, Pai amado, represado, como um rio que não pode ser represado, assim seja o nosso coração com a Tua palavra, com a Tua verdade, porque nós cremos em Cristo segundo as Escrituras, e rios de água viva fluirão do nosso interior. Que nós possamos, ó Pai amado, ter o nosso coração amolecido. Tira toda a dureza do nosso coração, tira, Senhor, todo impedimento, tira toda a obra da carne, tira, Senhor amado, toda barreira de religiosidade, toda barreira que os próprios homens constroem entre si e Cristo, caiam por terra em nome de Jesus. Ó Pai, perdoa, sara e restaura, ó Pai amado, porque Cristo em vós, esperança da glória. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, enche-nos com o Seu Espírito. E ouvindo essa voz doce, mansa e suave, nós possamos agora, Senhor, com um coração amolecido, recebê-lo, tê-lo como Senhor da nossa vida, tê-lo como aquele que é tudo em todos. Te agradecemos, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada irmão presente ouvindo essa mensagem.
A cada irmão que está assistindo pela internet, alcance o coração. Ó Pai amado, que o coração se amoleça. Ó Deus amado, que a cerviz se curve. E ó Deus, arrependidos, voltem a Cristo. Ó Deus, se entreguem a Cristo. Entreguem-se totalmente àquele que é o único que pode salvar e restaurar o homem de volta a Deus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Pai, que nosso coração se comove em tudo isso. Que, como diz a tua palavra, o teu grande amor nos constrange. Porque o amor de Cristo nos constrange, sabendo que Cristo morreu. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Por isso, nós levantamos a nossa mão em gratidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Cristo é tudo em todos. Deus abençoe. Que nessa semana você possa ver, você possa escrever, você possa falar. Porque o Cristo, que é tudo em todos, está na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As crianças, não tem apresentação, né? Como a gente fazia antes, né? Amém. Então estamos encerrando o culto. Coloque-se de pé, vamos orar, encerrando esse tempo. Guarde a palavra no coração, caminhe à luz desta palavra, que faz tudo, fez tudo e fará tudo por aqueles que nele esperam. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Despede-nos, ó Pai, debaixo da tua graça protetora, tua graça salvadora, tua graça, Senhor, que nos basta para viver. Ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos para as nossas casas, Pai, alimentados, Pai. A palavra que veio do trono para nosso coração, Pai, para que nós possamos crer, Senhor amado. Ó Deus, crer segundo as Escrituras, não pensamentos humanos, não conceitos desse mundo, mas segundo as Escrituras, Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado. E assim, ó Pai amado, tu operes sobre cada um de nós, opera sobre a igreja, opera sobre o teu povo, dando vitória, dando livramento, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a rica comunhão, e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe um resto de semana, ou um início de semana abençoado, para a glória do Senhor. Lembrando que terça temos nosso encontro, e quinta também, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Dá vontade de ir embora, né?